E aí pessoal, beleza? Sou o Fábio Marcondes, autor de 6 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje é segunda-feira, Save Lunes. Hoje é dia de fazer as coisas acontecerem. Quero compartilhar com vocês algumas práticas que eu tenho que trazem realmente resultantes positivos. Como muito compartilhado aqui, temos as passagens das fragilidades quando em tristeza, outrora em irritabilidade, que nada mais é do que uma defesa da tristeza, tá? A raiva, o ódio, a irritação, ela quase sempre é um mecanismo de defesa de um sentimento muito sensível, onde nos encontramos em tristeza, melancolia, até mesmo depressão. Algumas pessoas têm uma característica em se sentir mais triste, outras com mais raiva. Eu possuo as duas. A minha origem era de mais tristeza, mas eu desenvolvi formas em usar o ódio como um combustível, um propulsor para que eu execute o que precisa ser feito. Mas eu não consigo habitar na raiva, ela me faz mal. A tristeza, ela já é mais conhecida e de uma certa forma eu até consigo viver na tristeza. Mas ela faz mal, tanto que os compartilhamentos ultimamente aqui têm sido em cima disso. Pegando ainda a nossa dramatização em cima da ansiedade e a depressão, que nada mais é do que trabalhar a adicção, conforme os vídeos anteriores, eu passei por momentos onde eu precisei novamente adaptar minha vida. E tudo isso só é possível porque, para mim, nesse momento, continua sendo uma grande importância a sobriedade e a abstinência. Estar 13 anos sóbrio e abstêmio é o que tem permitido que eu consiga, mesmo que em grande sofrimento, em grande dor, não ter destruições maiores por causa do álcool e da droga, e assim encontrar uma maneira de fazer com que as coisas aconteçam. A prática que eu faço é o seguinte, cara, eu gravo o vídeo com a tristeza ou a irritação do momento como se eu estivesse mandando para a pessoa que eu tenho aquele tipo de conflito. Porque também, né, diga-se de passagem, geralmente os nossos conflitos existenciais, eles estão atrelados às nossas trocas com pessoas. Quase sempre as grandes dificuldades são o que vivemos, seja com quem for, seja o que for, envolve ali uma trama numa realidade. Vozes. Envolve ali uma trama onde alguma coisa com alguém, ou alguma coisa, ou algum lugar, é então fruto da nossa alegria, felicidade, tristeza, raiva. Quase sempre é isso. E eu passei novamente esses dias gravando vídeo, como se eu estivesse encaminhando para a pessoa, gravando vídeo para mim mesmo no celular. Então, em lágrimas, em gritos, em desespero. Não contente, eu fiz um e-mail que eu mandei para mim mesmo, como se eu estivesse mandando para a pessoa, e escrevi no Zap para mim mesmo, como se estivesse mandando para a pessoa também. Então, eu possuía ali aquele vômito que eu iria compartilhar com a pessoa de uma forma completamente desorganizada, intensa, exagerada,
conflitos e briga e apontando e dizendo que todo mal que eu vivo é por causa disso. E ali, como eu não encaminhei para a pessoa, eu não vivi os conflitos daquele desespero, nem da tristeza, nem da irritação. Inclusive, muitas vezes, de um aspecto dissimulado. Pois ali as coisas elas estavam extremamente viscerais, sendo vividas com muita dor, com muito desespero, com muita raiva, um sofrimento infinito naquele momento. Ao fazer isso, eu evito um desgaste. Ao fazer isso, inclusive quando necessário, eu não precisei fazer isso, mas quando necessário, ver o meu próprio vídeo, ler o meu próprio e-mail, ler as mensagens que eu mandei no Zap, ler a carta que de repente você faria, ver o quanto sua mão está doendo com o murro que você deu na parede. Qualquer coisa que você faça para que saia de você. O finalmente disso é que hoje, no período da manhã, que ainda é manhã, eu tive essa conversa com essa pessoa e já calmo, sereno, lúcido, com discernimento, com todas as reflexões organizadas, as distinções dos exageros, das hipérboles, ainda que de fato, vivendo as preocupações, os medos, eu consegui ser assertivo no que cabe talvez esse envolvimento, essa trama, esse cruzamento entre as trocas correspondente a mim e ela e o que cabe ao desdobramento dessa história, mas única e exclusivamente sendo minha responsabilidade, o meu dever, a minha verdade, a minha vida. E ao viver isso, cara, traz um grande alívio. Não necessariamente nas complicações que cabem o desfecho de toda a história, nem mesmo as ações práticas, as ações que serão executadas, a necessidade do que agora vai ser feito. Mas eu não machuquei a pessoa, eu não agredi verbalmente a pessoa, eu não cuspi nela, eu não vomitei nela, eu não sangrei nela, eu não chorei nela. Eu não transferi para ela essa realidade. Ai, caralho. E ao fazer isso, eu consigo tão somente viver então a verdade da situação. Porque todas as outras coisas, mesmo que seja verdade, elas não seriam bem recebidas. Eu consegui falar as mesmas coisas, colocar as mesmas importâncias, mostrar as mesmas aflições, mas já com as soluções, já com uma maturidade. Caralho. Então, cara, quando a gente vive esse tipo de verdade, a gente começa a encontrar como tem valido a pena. Oh, puta que me pariu, viu? A gente começa a ver como vale a pena, cara. Oh, meu Deus. Calma aí.
a gente vê como vale a pena fazer um trabalho de uma ordem terapêutica nas nossas falhas, nos nossos erros, como é importante adquirir um conhecimento real sobre a natureza do egocentrismo, que nos coloca sempre de frente às relações de vitimismo e de supervalorização. E você se reconhece, se identifica uma pessoa melhor. Mas quando falamos em uma pessoa melhor, a gente precisa entender que não é melhor na realidade social. É melhor com você mesmo. Porra, mano, que chato, velho. Que droga. E ao estar melhor com você mesmo, de uma forma natural você estará melhor ao todo. Talvez isso seja um pouco vago, ou talvez não tenha tanto valor se estivermos dominados pelos sentimentos de desespero. Mas vale tentar. Eu lembro que 13 anos atrás, logo no início da minha recuperação, eu não tinha rede social, eu fiquei ausente das realidades digitais e eu estive em um entretenimento familiar, uma festa, e ali eu tava muito aflito. Na verdade, minto, gente do céu, na verdade não foi nem 13 anos atrás, foi antes ainda de eu entrar num processo de recuperação. E aí eu lembro que, então eu tinha rede social nessa época, que era o Facebook ainda. O cacete. Bom, eu lembrei de uma pessoa que eu atendia que falava que quando eu mexia o celular ele ficava com labirintite. Faz tempo que a gente nos fala, espero que ele esteja bem. Muito querido. Caralho, que raiva. Me venceu. E eu lembro que eu tava na sala, um apartamento bem grande, tinha muita gente. E eu sentei numa poltrona e eu comecei a escrever pra mim. Mandei mensagem pra mim mesmo, pelo SMS. Mas como que eu mandei mensagem pra mim mesmo no SMS? Ou talvez só tenha escrito a mensagem, não sei. Realmente não lembro. Mas eu lembro que eu escrevi assim, tipo... E aí, Fabão, tá foda, né, velho? Fica tranquilo, você não tá sozinho. A gente tá aqui junto. Doidão, né, mano? Eu tava careta, mas, tipo, doidão. Segura a onda aí, vai ficar tudo bem e tal, não sei o quê. Então, assim, às vezes essas práticas, cara, elas trazem um conforto. Porque muitas vezes o que a gente precisa é tão somente dar uma vomitada, sabe? Eu falo isso bastante com as pessoas que eu atendo. Existem vários perfis, várias pessoas com várias verdades. E para algumas, cara, eu falo, mano, esse bagulho tá louco, velho. Escreve pra mim, mano. Manda áudio, escreve, vomita tudo que você tá sentindo. Se você quer mandar alguém tomar no cu, escreve pra mim, mano, vai tomar no cu fulano, caralho, como que ele pode fazer isso, caralho? Mano, aquele lugar é uma merda, mano, tô desesperado, puta que pariu, mano, que tristeza, velho. Porque às vezes ao colocar essas coisas pra fora, você encontra um alívio, sabe? Não existe, cara,
uma forma de equilibrar os pensamentos e os sentimentos sem algumas ações práticas, tá? Às vezes a gente já está tão submerso de dificuldade junto aos sentimentos e os pensamentos que as nossas ações elas são precipitadas. Criamos conflitos, nos desgastamos, agimos por impulso de uma forma completamente dissimulada. E essas coisas elas só aumentam as dificuldades, para não ficar tão longe também, né? Quando a gente fala de álcool e droga, essas coisas elas acontecem com a questão do uso. O uso muitas vezes ele é vivido por uma grande felicidade, uma grande conquista, na realidade da recompensa, do merecimento, né? Mas quase sempre é no desespero. Quando não tem mais a questão da fissura e da abstinência inicial, começam já a entrar nas questões mais psicológicas, energéticas, podemos também dizer, entra realmente naquele grande vazio existencial, naquela grande dor, naquela grande falta. E mesmo que a gente não use no começo dos pensamentos e dos sentimentos, aquilo fica armazenado, aquilo é recalcado. Aquela energia, ela fica presa dentro de nós. Se não conseguirmos escoar ela de uma forma consciente, sem que a gente perceba, em algum momento, mesmo que não estejamos tristes ou felizes, mas de alguma forma usamos. Mas é muito comum também usar no grande desespero. Então essas práticas, essas verdades, elas podem ajudar para que isso não seja vivido. Às vezes, realmente, cara, a gente só precisa ser ouvido. Às vezes, realmente, a gente só precisa que alguém nos dê atenção. E às vezes você não tem esse alguém. Então você cria a você mesmo uma forma de dizer aquilo que está entalado. Então vamos aproveitar todos os nossos facilitadores das nossas eras e fazer com que tenhamos um alívio. Eu estou muito contente ao dia de hoje, eu estou com a criação interna de esperanças e que obviamente ela vai passar. Para ser bem honesto, eu estou muito aflito, eu estou muito preocupado, só em dizer já me dá uma sensação ruim, mas essas práticas, conforme os atos, em uma presença consciente, um condicionamento consciente, trabalhando as questões de sacrifício e benefício, habitando na sobriedade e na abstinência, fazendo uma série de outras importâncias que eu também faço, de valores terapêuticos, cuidados ao bem-estar, à saúde, me preservando sem exposições, distrações, compensações, sem que haja risco e perigo real. Todas essas coisas, elas permitem que eu consiga viver melhor, fazer as coisas que precisam ser feitas, mas elas não anulam as dificuldades. Mas ainda assim, todo o movimento que eu fiz e a forma que as coisas se desenrolaram para que possa ser vivido adiante, elas me dão a certeza, cara, de realmente ser honesto aos meus sentimentos. Mesmo que isso em algum momento seja vivido em conflito com alguém, ao rapidamente você retomar um estado de mais equilíbrio, também compartilhar isso a essa pessoa, também viver essa verdade um pouco mais calma. E essas coisas elas vão nos aproximando nos sentidos, nos propósitos, nos objetivos da nossa vida, que muitas vezes é viver de uma forma coletiva. E sempre haverá uma troca com alguém, alguma coisa, algum lugar. E a cada momento que você consegue melhor estar realmente conectado às suas verdades, sem
transferências ou entregas de uma polaridade negativa, como se o outro, a outra coisa, o lugar fosse então aquele, aquilo, aquela que resolveria ou complicaria a situação. Quando assumimos as nossas responsabilidades, por mais difícil que seja, mas com dezenas, centenas de práticas para viver um bem maior, as coisas elas acontecem. E por um bom tempo, talvez até por todo sempre, cada hora de uma forma, para aquele que tiver a questão do vício como algo destrutivo, será ainda a sobriedade e a abstinência a forma em seguir adiante. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, mais calmo, mas com bastante energia, com bastante força, para que no dia de hoje, ao Save Lunes, segunda-feira, que é dia de começar as coisas, para quem se identifica com isso, existindo então um respiro e uma possibilidade, uma capacidade em fazer as coisas boas, registre esses momentos, aproveite para fazer tudo o que pode ser feito. Porque quando existirem as baixas, pelo menos algumas coisas já estarão feitas, algumas já resolvidas, outras em andamento. E aí a gente resiste os momentos difíceis. A gente tenta mudar, se não conseguir, resiste, mas não cometendo atos que poderiam complicar mais ainda a situação, haverá sempre um respiro para poder viver bem novamente. E assim a gente vai tendo registros de momentos bons, acúmulos somatórios, e a vida volta a ter sentido. Beleza? Mas é isso. Então ficamos por aqui. Valeu!